Fala pessoal, tudo bem? Então vamos começar nossa aula hoje sobre motores elétricos, a identificação dos terminais, tá? Para que isso é importante? É muito comum o eletricista encontrar motores elétricos que, devido ao mau estado de conservação, fiquem difícil identificar os seus fios. Acontece o seguinte, a gente vai fazer um serviço e aí o motor é tão velho, é tão detonado com a ação do tempo, que vocês podem até olhar aqui pela imagem, que vocês vão perceber que tem, olha, os fios estão descoloridos, não dá para saber que cor é quem, então cria um certo problema para trabalhar com esse tipo de motor, né, de equipamento. Para isso é importante a gente conhecer uns macetes, conhecer uns jeitos de como a gente pode efetuar a ligação desse nosso amigo aqui, certo? Vamos lá. Para isso a gente vai trabalhar com técnicas de identificação dos fios de motor de corrente alternada. Nós vamos conhecer duas técnicas, uma com motor trifásico e uma com monofásico, tá? Nós na escola nós temos um motor monofásico, só que ele não é de 6 fios, nós temos um de 4 fios, tá? Então o de 6 fios a gente vai fazer aqui na teoria, e o trifásico então a gente utiliza a prática para demonstrar como é que é feito o processo, tá? Porque o trifásico a gente tem um recurso para isso. Então vamos lá. Motor monofásico. Antes da gente entrar no passo a passo, quero que vocês percebam uma coisa. A gente vai falar muito de capacitor, né? O capacitor é essas bolas aqui, esses saliências, na verdade, né? Esses cilindros em cima da carcaça do motor, tá? E aí a gente vai saber agora para que eles servem no motor, tá certo? Para os motores monofásicos, necessitam de um enrolamento auxiliar para gerar a defasagem angular. Essas bobinas auxiliares são posicionadas de forma a criar uma segunda fase fictícia, permitindo a formação de um campo girante necessário para a partida do motor. Então, aqueles capacitores são esses camaradas aqui, ó, no esquema elétrico do motor, tá? Esses aqui que são os capacitores aqui. Aqui a gente tem um motor com um capacitor só, se vocês olharem na imagem. Então nós temos dois enrolamentos aqui também, tá certo? Motor monofásico com 6 fios. Como eu falei, a gente tem o com 4 e temos o com 6 fios. Mas a gente vai pegar com 6 fios aqui. Podemos representar os desenrolamentos do motor conforme as figuras abaixo. Então, se ele é um motor monofásico, porém de 6 fios, a gente sabe que... onde a gente vai ficar sabendo essa informação? Geralmente na placa do motor, né? Vamos saber que ele é um motor monofásico. Porque o trifásico também teria 6 fios, né? Mas na dúvida, não tem informação nenhuma. E agora, o que eu vou fazer? Eu pego meu multímetro, coloco na escala de corrente, na escala de resistência, né? Começo da resistência mais alta para menor, e eu vou medindo cada ponta dos fios, né? Posso até pegar o multímetro, colocar em continuidade, né? E ir achando os pares de fio. Depois que eu achar os pares de fio, tá? Eu simplesmente vou medindo a resistência entre eles. Se uma dessas bobinas tiver uma resistência diferente, é porque tem um capacitor anexado, tá? Então ali vamos ler o passo a passo. Ó. Com o multímetro medimos a resistência das bobinas. A bobina que tiver a maior resistência é a bobina auxiliar, pois o capacitor está ligado em série com o enrolamento. Neste enrolamento podemos dar os números 5 e 8, não importa o lado. Por que 5 e 8? Porque considera-se 5, aqui no final da bobina teria o 6, no início do capacitor o 7 e aqui seria o 8, por isso que ele considera 5 e 8. Tem modelos de motor que não é 5 e 8, simplesmente é 5 e 6, tá certo? Apesar do aspecto do motor trifásico ele ser bem característico, tu olhar de longe tu sabe que é trifásico, e do monofásico tem aquelas bolas que a gente conversou que são os capacitores, é sempre bom lembrar que se vocês não sabem se o motor é monofásico ou trifásico, pode ser feito esse teste, e se tiver uma bobina com uma resistência diferente ali, ele é um motor monofásico, né? Só que sempre lembrando, pode ser que o motor esteja com defeito, né? Então pode ser que a resistência mesmo tenha alteração igual, certo? As pontas 5 e 8, em alguns modelos, vêm 5 e 6, são responsáveis pela inversão do sentido de rotação. Então acontece o seguinte, eu faço o fechamento do motor conforme a placa que está descrito, e se ele está girando no sentido horário, por exemplo, né? E eu quero que ele trabalhe no sentido anti-horário, onde ele diz para colocar o 5 eu coloco 6, onde diz para colocar o 6 eu coloco 5. E aí eu consigo fazer essa reversão de polaridade, tá? Atribuímos os números 1 e 4 conforme a figura ao lado. Como não sabemos se as pontas 1 e 4 estão verdadeiras, é necessário fazer um teste para identificá-las corretamente. Então vamos lá então, passo a passo. Eu peguei o motor, tem 6 fios lá.
e eu vou medindo, eu vou descobrindo quem são os casados. Botei continuidade num fio, medi no outro, não deu, pum, apitou no terceiro, então ali eu fechei um casal, então eu separo, né? E assim eu vou indo. Eu vou achar 3 pares. Depois disso, eu coloco na escala de resistência, na mais alta, né? E vou medindo a resistência de cada parzinho. Eles têm que dar os 3 iguais. Se der os 3 iguais, eu tenho um motor trifásico. Se der os 2 iguais e um diferente, esse diferente é a ponta 5 e 6, ou 5 e 8. O que eu faço? Eu pego essas pontas, já numero com 5 e 8, por exemplo, e já separo, porque eu não vou usar mais essas pontas no momento, tá certo? Já deixo elas separadas. Depois, eu vou medir a resistência dessas outras 2 bobinas que sobraram. Se eu medindo lá, eu descobrir que a resistência está sendo igual, beleza, o meu motor está ok. Eu faço o quê? Na primeiro par eu numero a primeira ponta como 1, a segunda como 2, no outro par 3 e 4, conforme está aqui na explicaçãozinha aqui, né? Então a primeira bobina 1 e 2, na outra 3 e 4. E aí eu tenho umas numerações. Só que pode acontecer que eu tenha invertido, que aonde eu botei que era 3 não é 3, vai ser 4, porque eu não sei disso. Então eu tenho que usar uma técnica, que eu vou ensinar agora, que ela facilita, eu vou conseguir descobrir se realmente está certo a ligação desse motor. Tá? Agora emendamos as pontas 2 e 4, aquelas que nós escolhemos, né? E ligamos a fase 1 no terminal, a fase no terminal 1 e o neutro no terminal 3, observando a tensão mínima do motor e da rede elétrica. O que acontece? Esse fechamento que a gente está fazendo aqui, no caso nosso aqui em Foz do Iguaçu, é para o motor que é 127 220. A nossa rede é 127 220. Então, legal, esse tipo de ligação a gente conseguiria fazer nesse caso, tá? Com o alicate amperímetro, medimos a corrente no terminal 1. O que eu faço? Pego o alicate amperímetro e meço naquela alça que ele tem, eu coloco o meu fio do terminal 1 ali e meço a corrente quando eu ligo o meu motor, tá? O motor poderá rocar um pouco, o que pode danificar o motor, então essa ligação deverá ser feita por muito pouco tempo. O motor elétrico é um cara muito robusto, mesmo assim, se a gente manter ele trabalhando de uma forma errada, com o passar do tempo ele vai queimar. Então é importante que a gente faça esses testes e que não demore muito tempo. Vou deixar ali uns 2, 3 segundos, 5 segundos, tranquilo, é o suficiente para a gente conseguir sentir no ouvido o que está acontecendo, tá certo? Isso em qualquer um, trifásico ou monofásico. Motor monofásico com 6 fios. Agora emendamos as pontas 2 e 3 e ligamos a fase do terminal 1 e o neutro do terminal 4, observando a tensão mínima do motor e da rede elétrica, no caso nosso aqui 127, tá? Com o alicate amperímetro medimos a corrente no terminal 1 novamente. A configuração em que medimos o menor valor de corrente é a numeração correta. Então eu boto o fio lá no alicate amperímetro e deixo uma medida. Boto na escala de corrente, boto o alicate amperímetro e vou medir. Se a última configuração for a correta, no caso ele funcionou, por exemplo, naquele jeito, eu liguei o 2 e o 4, no caso, né, o antigo 4 ali que está riscado, né, aqui. Liguei 2 e 4 e 3 deixei aqui, e nesse momento que eu fiz isso, a corrente foi de 5 amperes. Aí eu fiz de novo essa ligação aqui, botando aqui em cima, e deu 2 amperes, então essa aqui é a correta. Tá bom? O menor valor de corrente deu, então a ligação é a correta. Então, já que é assim, eu vou tirar onde tem 3 e vou colocar 4, e vou tirar 4 e vou colocar 3. Nesse tipo de montagem, a gente pressupõe que a ponta 1 e 2 já está correta e a 5 e 8 também já está correta, tá? Então, a gente só falta alterar essa bobina aqui para achar a polaridade correta. Ok? Atenção! Se o motor tiver somente 4 fios, seu motor não permite inversão do sentido de rotação. O que acontece? Se o motor, nesse caso, tem 4 fios e eu não sei quem é quem, eu faço o mesmo processo, esquecendo que existem aquelas pontas 5 e 8. E aí eu vou conseguir também saber quem é a ponta 1, 2, 3 e 4 do meu motor, tá certo? Ligação do motor monofásico com 6 fios. O esquema de ligação dos motores está na placa de identificação do motor. Então aqui eu peguei uma placa para vocês e nesse motorzinho aqui a gente pode perceber que o que? Se eu quiser ligar na menor tensão, e a menor tensão aqui é 127 volts, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o fio T3, T1 e T5 e uno e ligo numa fase, ó, L1. T8, T2 e T4 ligo na outra fase, ou melhor dizendo, no neutro, né? Já que é 127.
e aí com isso funcionaria tranquilamente o nosso motor. Porém, se eu quero ligar na maior tensão, se eu quero ligar esse motor em, qual é a maior tensão dele? 220 volts. Eu vou fazer, eu pego o T1, T5, jogo numa fase, T3, T8 e T2 eu emendo e isolo eles, e o T4 eu jogo na outra fase, e com isso eu consigo ter a tensão de 220, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil, eu trouxe um esquema resumido aqui das numerações e das pontas, tá? Passando agora, a gente vai para... Bom, pessoal, e quando a gente pega um motor trifásico que nós não conseguimos identificar as pontas dos fios, simplesmente por ação do tempo, ou algum motivo do motor ser muito velho, alguma coisa, simplesmente ele não tem a identificação dos terminais. Como que a gente deve proceder nesses casos? Tá? Primeiro passo, nós devemos o quê? Nós sabemos que ele tem 6 pontas, e então eu tenho 3 pares de bobinas, né? Então a gente tem que identificar essas bobinas e numerar. Tá? Então, no primeiro caso, eu pego meu multímetro, coloco na escala de continuidade. Continuidade é aquela escala que eu consigo unir as pontas, ele consegue apitar, tá certo? E identifico as pontas, as bobinas correspondentes. Então eu faço o quê? Ó. Aqui, pronto, achei uma ponta. De acordo com o esquema de ligação que a gente pode ver na tela aí, as primeiras bobinas são 1 e 4. Então eu pego um pedaço e numero aqui com qualquer número, desde que seja 1 ou 4. Então posso colocar 1 aqui, posso colocar 4, então que seja 4. Vamos considerar isso aqui 4. Tá? Depois eu coloco esse aqui 1. Certo? Só continuo aqui a sequência, porque vai que o motor ele entrou em curto as bobinas e acaba conduzindo em qualquer um. Tá? Top. Então tá bom. 1 e 4 identificado. Vamos achar o segundo par. Vamos considerar como sendo 2 e 5, né? Pronto. Então esse par aqui é 2 e 5. Quem é o 2? Quem é o 5? Na boa? Tanto faz. A gente vai decidir isso depois. Por hora, não precisamos preocupar quem é o 2 e quem é o 5. Então aqui é o 2. E aqui eu vou botar 5. Ok. Faço aqui para ver se está dando ele mesmo. Identifico as outras, né? Então vai que tem um curto como a gente conversou. Beleza. Então aqui. O outro número, pelo par ali, é 3 e 6. Só pegar a fita aqui e identificar com 3 e 6. Vamos colocar esse aqui sendo 3. Opa, aqui. 3. E vou pegar outra ponta sendo o 6. 6. O que acontece o que aqui? Esse método para identificar as pontas pode ser que o seguinte, que em vez do 1 e o 4, como a gente numerou aqui sendo o 1 e aqui sendo o 4, na realidade seja o contrário, aqui seja o 4 aqui seja o 1. Tá? Então se a gente ligar esse motor, ele vai ter um comportamento errado, né? vai roncar, ele vai aquecer, ele vai queimar porque está sendo ligado do jeito errado. Então esse método que a gente vai ver, a gente vai partir do princípio que uma das pontas, uma das bobinas já está correta. Então a gente vai considerar que a bobina 1 e 4, a numeração dela não vai mudar, vai ser sempre 1 e 4. As outras é que podem estar trocadas, né? Então tá aqui. Como que a gente faz o próximo passo para verificar isso? Tá? Não temos certeza se a nossa numeração está correta, por isso temos que fazer alguns testes. É isso que a gente vai fazer agora. Primeiro teste. Ó, ligue na rede as pontas 1 e 2 que você escolheu. E une nas pontas 4 e 5 no multímetro, na escala de tensão, em uma lâmpada ou em uma lâmpada. De prova, ligue os fios 3 e 6. Então vamos começar da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar o fio 4 e 5, que a gente numerou antes, né? 4 já peguei, o 5 aqui também. Unir os dois. 1 e 2, eu vou colocar uma fase alimentando. Então aqui eu tenho, tá, 3 fases, né? Tá certo? As 3 fases estão chegando, só vou usar 2 para fazer esse teste.
Uma delas eu coloco o número 1 e a outra eu coloco o número 2. Correto? Nas pontas 3 e 6 eu coloco um multímetro na escala de tensão. Então eu vou mudar aqui para a corrente alternada. Tá? Vou colocar os terminais vagos aqui para me ajudar. Me ajuda bastante nessa hora de, em vez de emendar o fio, né, eu uso o terminal vago. Pego o 3 e pego o 6 para corresponder na ligação aqui. Coloco as pontas dos multímetros aqui e ligo. Antes de ligar, é importante ver o que? Se a lâmpada acender, que não é o caso que eu vou usar um multímetro, ou o multímetro detectar uma tensão superior a 10 volts, inverta a numeração das pontas 2 e 5 e teste novamente. E se... Vamos testar primeiro aqui para ver se está tudo certo. Então está ok aqui, tá? Eu vou levantar o multímetro para a gente verificar melhor a tensão aqui. Então a gente vai ligar o disjuntor e... Vamos ver se tem algum erro aqui na ponta e... Perfeito. A escala, se fosse 10 volts, teria errado. Como ele está batendo em 1 volt, quer dizer que a numeração que a gente fez está correta. Eu vou simular um defeito aqui para mostrar para vocês como é que seria se tivesse trocado, no caso, né? Então, 1 e 4. 1 e 4. Simulando o defeito, né? 11 volts. 12 aqui, né? Então, incrível que pareça, mesmo ele girando assim, esse tipo de ligação estaria errado. Então, nesse caso aqui, as pontas 1, 4 e 2 e 5 estão corretas pelo método, tá? Então, vamos tirar todo o material aqui de novo para fazer um novo teste daqui a pouco. Seguindo, teste do motor. Ó, liga o motor normalmente conforme o esquema de ligação da placa. Então a gente vai olhar a nossa placa de ligação, correto? E de acordo com a nossa placa eu vou pegar 3 fases aqui. A fase R eu ligo 1 e 6. Então eu ligo aqui 1, cadê o fio 6? Ligo o fio 6 aqui também, fechou. Na fase S eu ligo, de acordo com a placa aqui, 2 e 5. 2 e cadê o terminal? 5. Tá? Às vezes, como a placa do exemplo aí do slide, vocês vão perceber que não são numerações, né? São letras, né? Então tem que sempre estar esperto com isso também. E a fase 3, de acordo com o esquema, 3 e 5, né? Deixa eu ver aqui. 3 eu coloquei aqui. Opa, tem uma ponta trocada. Essa aqui está trocada. Então, ó, 3 e 5, 2 e 4, né? De acordo com a numeração. E aí a gente vai ligar o circuito e ver o que acontece. Perceberam o ronco, né? De novo, percebam o ronco. O que acontece? A gente, no primeiro ponto, a gente percebeu que a bobina 1 e 4 está correta, porque a gente determinou aqui, ela vai ser o nosso ponto de referência. 2 e 4, a gente já descobriu que a ponta está certa, porque deu menos de 10 volts, né? Deu 1 volt quando a gente ligou ele com a numeração correta. Então a única ponta que pode estar invertida é as pontas 3 e 6. Tá? Então, se eu inverter onde tem 6 e eu botar 3, ele tem que funcionar normal. Tá certo? Então vamos só fazer um teste aqui, rápido, mas não é o método correto, mas é só para mostrar que eu tenho razão. Ó. Percebam, vou ligar. Olha a diferença do barulho. Tá? Mas seguindo passo a passo que a gente está aprendendo hoje em sala, faz de conta que a gente descobriu que tem um erro, mas eu não sei qual é ainda, né? Então a gente vai verificar as pontas 3 e 6 se tem algum problema. Então a gente continua a verificação. Estou desconectando tudo aqui. Tá? E aqui nós temos as nossas pontas. E aí a gente vai para o segundo teste. O que ele
Confirmada a numeração das pontas 1, 2, 4 e 5, invertemos uma das bobinas para verificar a numeração se a bobina 3 e 6. Repita a operação acima usando o seguinte esquema. Então a gente aproveita esse esquema que está aqui para realmente testar se o 3 e o 6, que a gente sabe que já é o errado, né? Mas sim é aquela numeração. Então vamos pegar aqui. Eu vou alimentar com a ponta 3, uma fase. 3 está aqui, certo? Eu alimentei com uma fase. Pronto. Ponta 2 com uma fase. Deixa eu pegar aqui, ponta 2 com uma fase. Né? As pontas 5 e 6 eu vou uni-las. Então eu vou pegar aqui 5. Cadê 6? Eu uni as pontas 5 e 6. Pronto. As pontas, cadê elas aqui? 1 e 4. Eu faço o quê? Eu coloco um terminal e ligo meu multímetro na escala de tensão como estava anteriormente. Coloquei. E aqui. Pronto. Segui o mesmo esquema que vocês têm aí no slide do PDF, tá certo? Pronto, tudo isso feito, eu ligo aqui. A tensão tem que ser acima de 10, porque a gente sabe que a ponta está errada. Ó. Então, como vocês podem perceber, tem pontas trocadas. E aí vamos ler o que diz o texto. Se a lâmpada acender ou o multímetro medir uma tensão inferior, ou nesse caso superior a 10 volts, identificou todas as pontas. No caso inferior, a gente está identificando uma superior. Então, nesse caso, a ponta 3 e 6 ela precisa ser trocada as numerações. Então, está aqui a 6. Cadê a ponta 3? Está aqui. Deixa eu isolar elas aqui legal para a gente conversar. Deixa eu desmontar todo o esquema aqui de ligação. Pronto. Então as pontas 6 está aqui comigo. Ó, o motor até esquenta quando a gente liga ele errado. 3 e 6. Certo? Essas pontas 3 e 6. Onde a 6 eu vou riscar, vou jogar fora. E vou colocar 3. E 3. E onde é 3 eu vou colocar 6. Com isso, as pontas agora estão totalmente identificadas do jeito correto. Eu tenho as minhas 3 fases, então eu vou melhorar aqui a visualização de vocês. Tá? Vou puxar aqui o esquema de ligação. Eu tenho as 3 pontas de fios aqui. A fase primeira aqui é a fase R. E ela me diz que pelo esquema da placa é 1 e 6. 1 e 6 conectados. Depois, na fase S, é 2 e 4. Então eu vou pegar 4, aqui o 2. E depois, na última, nós temos 3 e 5. Então 3 e o 5. Percebam o som do motor. Motor funcionando normalmente, sem problema nenhum. Lembrando que o ouvido é uma grande ferramenta para a gente descobrir se está tudo correto. Escutem, prestem atenção no barulho desse motor agora. Tá? Eu simplesmente vou pegar as pontas onde tem o 4 e vou trocar pela ponta 1. Vou simular um defeito. Qual defeito? Ponta trocada. Observe. Quando isso acontece, significa que tem um erro, tá? Que o nosso motor está com as pontas invertidas. Vou mostrar de novo. E percebeu que até a câmera mexeu, é porque ele vibra muito também. Tá? Esse motor, se ele continuasse trabalhando nesse regime, ele ia aquecer. Ele já aqueceu, na verdade, né? Ele ia
trabalhar forçado e com o tempo ele ia queimar. Olha o motor funcionando da forma correta. É assim que a gente espera encontrar. Após identificar todos os terminais, ligue o motor conforme o esquema da ligação da placa, que ele irá funcionar sem problemas. Esquema de ligação de motores trifásicos. Esse esquema que a gente está vendo aqui está na página 150 da apostila, tá? Observe as numerações aqui, tá? 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, tá? Então, isso quando ele está ligado em triângulo e quando ele está ligado em estrela, eu boto uma fase no 1, no 3, uma fase no 1, uma fase no 3, uma fase no 2, 4, 5 e 6, eu emendo numa ponta só. Veja o vídeo a seguir que vai explicar melhor essa ligação. Bom, pessoal, aqui nós temos um motor, tá? Trifásico, tá? De 6 terminais, tá? A gente vai fazer a ligação desse motor na nossa rede da Copel 127/220 volts. Do lado, vocês podem perceber que vocês têm a placa desse motor aqui, tá? Então todas as informações que eu for fazendo, vocês vão conferindo junto comigo, ok? A gente pode perceber que na placa nós temos uma tensão de funcionamento de 220 volts e 380. Então, esse motor ele pode trabalhar em tensão de 220 e pode trabalhar tensão fase-fase 220 ou fase-fase 380, tá certo? Um exemplo, a tensão fase-fase da nossa rede Copel ela é 220 volts, tá? Mas se eu pegar fase neutra eu vou ter 127. Porém, existem em Santa Catarina redes, né, que eu consigo ligar fase e neutro, que vai me dar 220, e fase me daria 380 volts. Tá? Então, a parte legal desse motor é que eu consigo ligar esse nosso amigo aqui, tanto em Foz do Iguaçu como em Santa Catarina, que ele funcionaria do mesmo jeito, tá certo? Então, aqui nós temos o que? Nós temos os 3 fios saindo aqui do meu relé térmico, tá? Eu só vou usar esse circuito como auxiliar para nós aqui, para nos auxiliar na instrução, tá certo? Então aqui eu tenho as 3 fases, correto? E eu tenho que associar essas fases conforme a tensão da rede. Se eu sei que a tensão fase-fase da nossa rede ela é uma tensão 220 volts, então eu vou ligar para a menor tensão que é 220 volts. Na placa tem um símbolozinho de um triângulo ali, né? Do lado em cima do número 220. Então eu sei que a ligação que eu devo executar para esse tipo de rede minha aqui é a ligação em triângulo. Então a gente vai olhar na placa a ligação aqui em triângulo, tá? Então o que ela me diz? Na fase R, que é a primeira fase, eu vou considerar esse fio aqui, tá? Aqui no canto aqui, esse aqui sendo a fase R, tá aqui. Eu vou unir os fios 1 e 6 conforme dito na placa. Então eu vou procurar aqui, já que está tudo identificado, achei o 1, coloquei o 1 aqui no meu motor, e agora eu vou procurar o 6. Achei o 6 aqui. Pronto. 1 e 6 prontos, colocados e identificados. Depois eu vou pegar a segunda fase aqui, tá certo? E essa segunda fase eu procuro de acordo com a placa 2 e 4. Ó, 4 está aqui, coloquei, e agora eu vou colocar o 2. Está aqui o 2, tá certo? E unei. E agora na última, na fase T, está aqui no canto, vocês vão olhar aqui, está aqui a fase T, eu vou combinar, de acordo com o esquema, 3 e 5. Pronto, conectei. Com esse tipo de ligação, eu garanto que dentro do motor, a tensão dentro das bobinas do meu motor vai ser de 220 volts. Então eu garanto que o meu motor, de acordo com a tensão de funcionamento, ele vai funcionar tranquilamente, tá certo? Vamos testar isso. Liga o circuito auxiliar, olha só, observando, ó. Ele só mexe na contactora, mas não liga todo o circuito, porque o circuito principal não está ligado ainda. Então, vamos ligar o principal. Pronto. Agora sim eu consigo comandar todo o circuito. Pronto. Funcionou, que é uma beleza. Essa é a ligação em triângulo, correto? Agora vamos supor que eu peguei esse mesmo motor e fui para Santa Catarina. E lá eu fui ligar esse nosso amigo aqui, tá? Ele é 220/380. De acordo com a placa, ele me fala que o esquema de ligação seria o triângulo, ou em Y. O que ele me diz? Ele diz que eu pegaria as pontas 1, 2 e 3 e uniria, e eu
botaria a fase R na fase 6, a fase S na fase 4 e a fase T, né, no terminal 5. Então a gente vai fazer um pouco diferente dessa vez. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o 5, 6 e o 4. Ó, tirei o 6, tirei 4 e tirei, cadê o 5? Vou tirar exatamente nessa sequência. 5. Tirei ambos aqui. Tá? Coloquei as fases R no 1, S no 2 e a T no 3. Tá um pouco diferente do esquema da placa, né? E aqui eu vou pegar um conector vago e fazer a união desses nossos amigos aqui. Aí alguém pode dizer, Paulo, tu não seguiu exatamente a numeração da placa. E eu disse, correto, foi de propósito, justamente para mostrar para vocês que tanto faz eu ligar as fases uma fase no 4, uma fase no 5, uma fase no 6, né? E 1, 2 e 3 eu unir, ou fazer o contrário. Uma fase no 1, uma fase no 2, uma fase no 3, no 4, 5, 6 eu unir. Tá? Então aqui, ó, ele está ligado para estrela. Então, dentro da bobina dele, se eu tivesse em Santa Catarina, teria 220 volts ele funcionando. E aí vem uma dúvida. Beleza, Paulo, a gente está em Foz do Iguaçu, é 127, 220. Esse motor, desse jeito que eu acabei de ligar aqui, que é em Y no caso, né? Ele funcionaria tranquilamente em Foz do Iguaçu? Ele acontece o seguinte, ele funcionaria. O problema é que ele tem um limite, que ele pode funcionar nesse tipo de tensão. Ele vai trabalhar forçado, de certa forma, ele pode aquecer e queimar. Mas vamos testar aqui se ele vai funcionar na nossa rede. As fases ligadas e ele funcionou. Esse tipo de ligação até é esperado que funcione. Tá? A tensão interna da bobina dele seria 127 volts e ele é muito utilizado esse esquema de ligação para quando a gente vai precisar fazer algum tipo de partida compensada, como uma chave selecionada. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. A gente segue semana que vem. Até mais!